Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu venho aqui com um ícone high-tech brasileiro que infelizmente foi esquecido. E mais, seria esse primeiro celular infantil brasileiro uma lost media? Afinal de contas, o que aconteceu com a Cell Play? Tentaremos desvendar um pouco a respeito do desfecho desse eletrônico esquecido e perdido. Nós sabemos que nos anos 2000, os celulares passaram a se popularizar de uma forma significativa no Brasil, sendo um grande marco na telecomunicação brasileira. Mas calma, porque ainda no início dessa década, não era todo mundo que tinha um celular. Tanto é que ainda assim o que era mais usado era o telefone. Telefone que geralmente ficava na sala, tinha um móvelzinho só para o telefone, onde também você tinha as listas telefônicas. Como não se esquecer das listas telefônicas, não é mesmo? E também tinham aqueles caderninhos, aquelas agendinhas onde a gente anotava tudo quanto é número de telefone, de parente, amigo. Então ainda nessa época essa era uma das formas mais usadas para se comunicar com uma outra pessoa à distância. Mas na metade da década de 2000, isso começou a mudar. Digamos que vários fatores contribuíram para que os celulares no Brasil ficassem, digamos que, mais acessíveis para as pessoas. E nessa época, metade dos anos 2000, final dos anos 2000, chovia tudo quanto é comercial de celular. Com visor colorido, tem também que tira foto, tem celular que filma, tem até que toca MP3, tem tudo, olha só. A maior variedade de celulares é só aqui nas Casas Bahia. E assim, vários modelos de celulares começaram a se popularizar no Brasil, desde os mais baratinhos até os mais desejados, os mais caros. Também tivemos a chegada de novas operadoras, como por exemplo a Vivo. Também houve uma redução dos custos com aparelhos e planos e a expansão das redes de cobertura. Sendo assim, os celulares começaram a se popularizar bastante no Brasil. Mas não era só a comunicação fácil que chamava a atenção das pessoas ao comprar um celular. Podemos dizer que já nessa época, metade dos anos 2000, ter um celular tijolão, só tinha as teclas, não tinha nem tela, já era algo bem ultrapassado. As pessoas também queriam aproveitar as outras funcionalidades do telefone, como por exemplo, SMS, o MMS. Alguém aqui já enviou um MMS para alguém? Era caro, né? Eu nunca enviei, era só SMS mesmo. Por mais que, quando comparado aos dias de hoje, a gente percebe que não eram tantas funções assim, era tudo mais limitado. E uma dessas finalidades eram os jogos de celular, desde o jogo da cobrinha, pôquer, até mesmo jogos Java, que marcaram a infância nos anos 2000. E esse era o motivo principal que fazia muitas crianças desejarem um celular no aniversário ou no Natal, além dos ringtones e, dependendo do modelo, a câmera e a possibilidade de usar o seu celular como um MP3, ou melhor, um MP4. Mas focando em nós aqui, classe média humilde, pra gente já ter um celular com o jogo da cobrinha, ou aqueles jogos de cartas, que geralmente era pôquer, e já tava muito bom, né? Pode não parecer, mas na época o uso de celulares por crianças era também um alvo de preocupação dos pais, embora muitos achassem seguro seu filho ter acesso à comunicação fácil em qualquer lugar ou hora. Lembrando aqui que o uso de celulares entre os adolescentes era algo bem comum, então o problema aqui era mais com as crianças. E eu acho que aqui no caso da criança era o medo dela não saber usar muito bem as funções do celular. Usar os créditos de forma inadequada, com aqueles SMS para receber a risadinha do Alto Malaca. Ou deixando o 3G ligado, né? Eu acho que eram por causa desses motivos, porque antes era tudo mais limitado. Hoje em dia, quando você dá um celular para uma criança, existem 1001 funções, 1001 jogos, aplicativos, vídeos e conteúdo brain rot. A partir daí veio a ideia de criar um telefone com um manuseio mais simples, algo que não fosse voltado apenas para crianças, mas para crianças e idosos. E eu me pergunto,
se isso aqui faria sucesso com as crianças. Eu acho que para os idosos da época, beleza, mas para uma criança, esse telefone aqui, tadinha, é só para ligar mesmo para os pais, né? Não dá para fazer mais nada, não tem jogo da cobrinha, não tem ringtone para escolher, eu acho. Não tem o seu celularzinho dançando com as luzinhas, não tem lanterninha. Assim, chegou ao varejo, no dia 26 de setembro de 2006, um serviço celular com localização para crianças e idosos chamado Blob. Celular esse criado pela EasyTrack, também controlado pela mesma, que atua com localização de cargas. Blob é um aparelho que tem apenas 3 botões para números pré-programados. Tem um outro botão que liga para um assistente pessoal no call center, e dali o usuário poderá ligar para até 50 pessoas já cadastradas. Na época em que foi lançado, eles contavam com 35 atendentes por turno durante 24 horas todos os dias. Ou seja, para esse telefone funcionar, para você poder ligar para mais pessoas, você dependeria aí de uma pessoa trabalhando naquele momento, né? Por isso que não foi tão para frente assim. E esse aparelho custava R$ 749. E em 2006, se fosse nos dias de hoje, eu já acharia caro, imagine em 2006, né? Eu acho engraçado que eles citam assim: o diretor comercial e de marketing da Blob, o Marcelo Zilberkan, estima uma base entre 120 mil e 150 mil assinantes para o próximo ano e até 700 mil clientes em 3 anos. Poxa, amigo, não foi dessa vez, né? Uma pena. Também disse que o custo do aparelho cairia para R$ 350 em um ano. Mesmo assim, pra época, era caro. Desculpa. Tu comprava um celular muito mais da hora. Samsung X480 Tim pré-pago com display colorido em 10 vezes sem juros de R$ 39,90. Troque seu celular na Pernambucanas. Eles citam que esse celular primeiramente chegou em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas que seria ainda disponibilizado para os outros estados, para as outras cidades, porém eu não sei exatamente se isso aconteceu. Aliás, eu nunca vi isso sendo vendido em lugar nenhum. Mas vocês acham que parou por aqui a ideia? Não. Porque eles viram potencial de meio que pegar essa ideia e transformá-la em algo para crianças. Se você achava que isso era algo recente, mas não tão recente assim como o tablet da galinha pintadinha ou da Barbie, sinto lhe dizer que a história é bem mais obscura e antiga que isso. O ano era 2006 e o projeto do Cellplay, em parceria com a EasyTrack, se inicia. A Cellplay foi uma empresa fundada em abril de 2006, estava localizada em São Paulo, e a história por trás é o seguinte: o filho do presidente da empresa Cellplay, na época tinha 6 anos, e pediu para o pai um celular, um bichinho virtual e um jogo eletrônico. Mas calma, não acabou, porque ele ainda queria uma câmera digital. Rapaz, a gente, né, se pedisse um desses itens, tinha que ficar, nossa, né, espero que dê tudo certo. A criança já querendo tudo de uma vez. O projeto foi desenvolvido pela Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras de Florianópolis. E eles queriam produzir algo politicamente correto, com jogos sem violência. O celular também só funcionava em viva voz, porque segundo eles, isso não daria problemas no desenvolvimento da criança. E também estaria à venda em 37 pontos, incluindo a rede ReHap e 3 lojas virtuais. E além disso, segundo uma matéria, o seu sistema previa a utilização de um portal na internet para configuração e interação com o aparelho. E de fato, o site da Cellplay existiu, você até consegue acessar com o Wayback Machine, mas você não consegue acessar quase nada nele. E podemos dizer que o telefone contava com 4 funções principais. A primeira era a função de bichinho virtual. Cada fone era de um animalzinho e esse animalzinho seria o seu bichinho virtual, e aqui eles explicam que quanto melhor o tratamento
tratamento que a criança dá para o animalzinho, melhor será o desempenho dele no jogo, e que os pais ou responsáveis poderiam programar a rotina diária do bichinho virtual de acordo com a rotina da criança, diferente de nós que tínhamos que acordar de madrugada para alimentar o nosso Dino-kun. A função de um celular, claro, né, que realizava ligações para os números de telefone pré-cadastrados através de uma agenda de fotos, e aí para a criança poder fazer uma ligação era só ela ver lá a fotinho de quem ela queria ligar, e você poderia cadastrar até 24 pessoas, e isso era via o site deles na internet, o Cellplay. Não apenas bichinho virtual, mas o celular também contava com outros jogos. Segundo as especificações do Cellplay, armazenava uma média de 20 jogos diferentes, claro que isso dependia do tamanho do jogo, né? E ele já vinha com um jogo pré-instalado, que era o jogo Animais Cativos, onde você tinha que vencer os obstáculos para libertar um outro animal preso em cativeiro. Lembrando que os joguinhos estavam todos no site da Cellplay para download, mas eu não consegui acessar nada a respeito deles. E podemos contar isso como uma Lost Media também, não é? E a quarta função principal do Cellplay era a câmera fotográfica, que contava com incríveis 1.3 megapixels e que podia armazenar até 24 imagens, ou seja, as imagens do contato, né? Então eu fico pensando, será que daria para tirar mais fotos além dessas? Porque se você já está usando a foto para contato, são 24 contatos, você pode colocar 24 fotos. Toda a navegação do aparelho era feita por meio dessas 6 teclas coloridas. O display era de 4,5 cm por 4,5 cm, e aqui também eles falam a respeito do conteúdo da embalagem quando você comprava um Cellplay. O que será que tinha dentro? Tudo isso será que pode ser considerado também uma Lost Media? Eu acredito que sim. Vinha, claro, o Cellplay no modelo que você escolheu, um cabo USB, o carregador, uma alça de transporte na cor cinza, um DVD com informações gerais sobre a empresa, o produto e os animais da fauna brasileira. Coloca mais uma Lost Media na lista. Um manual de referência do usuário e um manual de como brincar para as crianças. O Cellplay era um telefone modelo C72 da BenQ Siemens e contava com os seguintes modelos. Então tinha a tartaruga da Amazônia, que era a Kaki, tinha a ararinha azul, que se chamava Zuzinha, tinha o boto cor-de-rosa, que era o Pororoca, tinha o lobo-guará, que se chamava Lobuco, o mico-leão dourado, que se chamava Rabudo, a onça pintada, que se chamava Focinho. Eu quero saber o que Focinho tem a ver com onça pintada, deve ser porque tem um focinho. Poderia ser um outro nome mais criativo, não é mesmo? E é isso. Em outubro de 2006, o Cellplay é oficialmente lançado. E adivinhem só quanto custava essa maravilha high-tech brasileira. Salário mínimo de 2006 na tela, por favor. Ele custava R$ 799. E segundo uma gerente de marketing da empresa, só uma câmera digital infantil na época custava metade desse preço. Eu acho muito engraçado esse povo querendo justificar o preço da Cellplay em 2006, sendo que nessa época, com R$800, você poderia comprar celulares 1000 vezes melhor do que esse aqui. Mas parece que a ideia tão inovadora não deu muito certo. Até porque, você por acaso já viu alguém com um Cellplay? Eu nunca vi. E essa matéria da Folha, de novembro de 2006, pode explicar um dos motivos desse projeto não ter sido um grande sucesso. Aqui eles já começam com um celular infantil e confuso. No papel a ideia parece boa. Um celular para crianças com jogos educativos e que liga apenas para números selecionados pelos pais. Mas aqui eles explicam que a utilização do Cellplay é bem complicada. E também o preço, né? Poxa vida, R$800 em 2006 era muita grana. Eles também falam da tela, que não tinha uma qualidade muito boa por ser pequena e que isso era um ponto negativo. Que os jogos educativos são interessantes, a ideia parece legal, mas quando a criança cresce, perde a graça. Além disso, para você configurar o telefone, você depende da empresa, você dependia da Cellplay. E ele só funcionava em viva voz, ou seja, você queria falar com alguém, ficava lá em viva voz. Você não podia usar o telefone normalmente. Eles falam aqui que isso era por causa da radiação, porque a radiação faria mal para as crianças, mas fica meio estranho, né? Então o que acontece? Muitos pais preferiam dar um celular normal para criança, porque seria muito mais barato, um celular mais simples com menos funções, e a criança realmente usaria apenas para fazer ligação e, no mínimo, jogar um jogo da cobrinha. Se parar para pensar na época, galera, um Motorola V3, celular de patricinha, era mais barato do que um Cellplay.
Dá só uma olhada nesse comercial aqui de dezembro de 2006 e dá uma olhada no preço dos celulares. É claro que os pais iam preferir dar um celular desse para as crianças ao invés de um Cellplay. Tá explicado, né? E por fim, a Cellplay encerrou as suas atividades, porque realmente não foram muitas pessoas que compraram, não foi aquele grande sucesso. É uma ideia interessante, mas não foi para frente, embora tenha sido uma ideia inovadora, porque hoje em dia eu até vejo que existem celulares feitos para crianças, você encontra vendendo na internet algo mais seguro, mas eu acho muito legal que no Brasil tiveram essa ideia numa época em que ninguém falava disso direito. E para mim esse celular é uma grande lost media. Vamos começar aqui por partes. Primeiramente, esse celular continha vários jogos e esses jogos estão perdidos. Eu até tentei entrar no site por meio do Wayback Machine para ver se eu encontrava alguma coisa, mas nada. E realmente, eu tentei entrar no site para ver se eu conseguia acessar alguma coisa relacionada aos jogos, talvez fazer download deles e com a ajuda de alguém conseguir emular esses jogos, mas não tem nada salvo no site. Caso alguém consiga alguma coisa desse site por meio do Wayback Machine, comente aqui embaixo, porque seria interessante se a gente conseguisse recuperar esses jogos, só para matar a curiosidade, né? Os seus comerciais também são uma lost media, isso porque eu lembro que tinha comercial desse tal Cellplay. Aliás, eu já vi comercial da Cellplay na TV Cultura, alguém aqui já viu? Eu lembro também que na Rede TV eu já vi alguma coisa, mas eu não sei se era o comercial ou se era alguma matéria falando a respeito desse Cellplay. Cellplay de fato não existe mais, então eu não sei como que a gente teria acesso a esses materiais. De repente, alguém que trabalhou na empresa teria como disponibilizar pra gente. Não sei exatamente porque essa companhia não existe mais e faz muito tempo. E de fato, pra mim, o celular também é uma lost media. Aliás, poderíamos considerar isso uma lost media física? Eu até queria fazer mais vídeos focados nesse tema, só que eu não tenho ainda muito material para falar a respeito. Eu nunca vi ninguém mostrando esse telefone aqui. Mas e aí, vocês sabiam dessa história? Gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer informação a mais é sempre bem-vinda. Vai que de repente apareça alguém aqui que tenha esse tal Cellplay e queira mostrar para nós, né? Porque eu não encontrei nada na internet de alguém que tenha o Cellplay ou algum vídeo, celular à venda. Então, qualquer informação que você tiver a respeito disso, comente aqui embaixo. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!